Flamengo! E aí, torcedor rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo como sempre, o seu canal de notícias do Flamengo, o mais querido Flamengo News, está chegando carregado de malotes estufados de notícias atualizadíssimas do nosso Mengão. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a você que é louco pelo Flamengo, a apertar o botão de inscreva-se e a amassar o like para que possamos atender ao seu anseio de saber tudo o que passa no Flamengo. Abel Medroso. Peso já tem um cara a cara aqui no Sport Center, mas agora a gente vai com os repórteres que... Supercopa do Brasil sábado contra o Flamengo. Palmeiras vai em busca do 7º título na era Abel Ferreira. Desde que o português chegou ao Palmeiras, são muitos títulos conquistados e agora vai em busca do primeiro título na temporada 2023. Sobre o time do Palmeiras para essa partida, o técnico Abel Ferreira, no meio de semana, poupou 11 jogadores no jogo contra o Ituano, vitória por 3-1. A gente imagina que esse pode ser o time titular do Palmeiras, os 11 jogadores que foram preservados. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga na frente, Dudu, Rony e Endrick. Mas o fato é que lá em Itu, o Mike, lateral direito, fez uma grande partida, roubou uma bola no campo de ataque, na participação tocou a bola para o Rafael Navarro fazer um gol, fez 3 interceptações, jogador que mais fez desarmes no Palmeiras, junto com o Lopes e o Kusevich, também deu 53 passes certos, foi o jogador do Palmeiras com mais passes certos na partida. Então, existe a expectativa da possibilidade do Mike jogar como titular na lateral direita. O técnico Abel Ferreira, depois do jogo contra o Ituano, disse que vai manter o mesmo estilo de jogo, talvez tenha uma ou duas dúvidas, mas a expectativa mesmo é que ele mantenha os 11 jogadores que foram poupados para essa partida. Entre esses 11 jogadores, o goleiro Everton, que falou com a TV oficial do Palmeiras. Vamos ouvir o goleiro palmeirense. A gente fica feliz, primeiramente, por estar em mais uma decisão, né? A gente é muito grato. Falando sobre o torcedor palmeirense, torcida do Palmeiras que tem cobrado reforços desde as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa. O Palmeiras não contratou nenhum jogador e o palmeirense que quer muito, claro, vitória contra o Flamengo, quer esse título. A rivalidade entre as duas equipes cresceu muito nos últimos anos. O Everton, que tem números impressionantes no Palmeiras, são 270 jogos defendendo o Palmeiras, 135 jogos sem levar nenhum gol. Então, em metade dos jogos do Everton, ele não levou nenhum gol na partida. É um personagem importante para este grande jogo Palmeiras e Flamengo, Supercopa do Brasil, neste sábado em Brasília. Felipe. Valeu Mendel, Bidlovski. Nós seguimos te alimentando, fã de esportes, com informações. Já eu quero ouvir a análise do Renato e da Mariana Pereira sobre essa Supercopa do Brasil. Mas vamos ouvir o Cícero on fire. Muitas atrações aqui no Sport Center. E aí, Cícero Melo, o que você traz pra gente? Um grande abraço para você, Felipe, para o Renato, um beijo para a Mari, um abraço para o fã de esporte. Estamos aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Aeroporto do Galeão, onde o Flamengo já embarcou há cerca de 1h30 atrás, já embarcou para Brasília. Flamengo que se despediu lá do Ninho do Urubu, né? Fez o treinamento na parte da manhã, depois veio aqui para o aeroporto, mas não tinha torcida do Flamengo, porque o Flamengo entrou por um setor exclusivo, né? Um setor diferenciado, não passou aqui por onde a galera fica esperando, não tinha então nenhum torcedor em contato com os jogadores do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tenta o seu primeiro título nessa temporada, de 7 competições que vai disputar. E já no Mané Garrincha, local do jogo lá em Brasília, o Flamengo já conquistou outras 2 Supercopa aí do Brasil, né? Foi em 2020 contra o Atlético Paranaense, venceu por 3-0. E em 2021 venceu este mesmo Palmeiras nos pênaltis por 6-5, depois de um empate no tempo normal por 2-2. Então o Flamengo tem o seu terceiro título lá em Brasília. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil no ano passado, contra o Palmeiras, o campeão brasileiro. Uma grande notícia para a torcida rubro-negra. Hoje a diretoria do Flamengo anunciou a renovação do contrato do Léo Pereira até o final de 2027, dezembro de 2027. Ele que vem sendo realmente um esteio na defesa do Flamengo. Ele não começou muito bem a sua trajetória no clube, mas depois do segundo ano já se firmou e hoje é um dos grandes jogadores do Flamengo. Nós encontramos no aeroporto, estavam embarcando também,
também diretores do Flamengo, como o presidente, né, Rodolfo Landim, e o vice-presidente Marcos Braz. E de forma exclusiva, nós conversamos com eles sobre essa grande decisão lá em Brasília, que pode ser o primeiro título do Flamengo. Vamos ver a nossa conversa? Tenho acompanhado aí desde a chegada, acho que o grupo tá bem treinado, tá motivado, vamos lá confiantes de que pelo menos temos grande chance de vencer, mas vamos jogar com um grande clube que também está se preparando, tem favoritismo, acho que vai ser um jogo entre duas grandes equipes, sabe? É muito difícil de falar de favoritismo quando você tem um Flamengo e Palmeiras jogando, dois grandes clubes do Brasil e que ao longo desses últimos anos vem estando sempre chegando no final dos grandes campeonatos em posições importantes. É muito difícil de dizer isso. Sinceramente, eu não posso achar que tenha favorito nesse jogo. Qualquer jogador que entre nessas duas posições aí que você acabou de falar, com certeza são jogadores qualificados do Palmeiras. O Palmeiras é bem treinado. O Anderson Barros faz um grande trabalho lá. Mas eu acho que o Flamengo se preparou muito para esse jogo, se preparou bem. E se Deus quiser vai dar tudo certo, o Flamengo vai ser campeão. Então, os dirigentes do Flamengo, essa pergunta que eu fiz por Marcos Braz foi se o Flamengo era favorito em virtude do Flamengo estar reforçado em relação ao ano passado, já que chegou um grande craque para o meio de campo, que é o Gerson. E ao contrário, o Palmeiras, em relação ao ano passado, perdeu dois dos seus principais jogadores, o meia Scarpa, né, e o volante Danilo, que foram para a Premier League, para o futebol da Inglaterra. Então foi por isso que eu perguntei se o Flamengo era favorito e ele deu essa resposta achando que não tem favoritismo. O técnico Vitor Pereira participa aí da sua primeira decisão no Flamengo, até agora comandou o time em 3 jogos, 2 vitórias e um empate no Campeonato Carioca. Uma atração a mais nesse jogo é que o Flamengo vai lançar o seu novo uniforme número 1, né? Foi apresentado ontem na sede da Gávea e eu vou dar um spoilerzinho aqui do que a torcida vai ver, né? A gola é redonda, preta, e a camisa terá o CRF, Clube de Regatas Flamengo, bordado em branco ao lado do logo do fabricante do uniforme, ali do lado esquerdo do peito. A provável escalação do Flamengo ainda tem 2 dúvidas, pelo menos pra gente, né? Claro que o Vitor Pereira já sabe quem vai jogar nas laterais, mas ficou essa dúvida aí, ninguém conseguiu descobrir ainda, vamos saber 1 hora antes do jogo. O provável time do Flamengo para amanhã, então, Santos no gol, a dúvida entre o Mateuzinho e o Varela, o uruguaio. O Varela era para ser o titular substituto do Rodinei, mas acontece que o Mateuzinho está jogando muito bem, está enchendo os olhos do Vitor Pereira, não será surpresa se ele começar como titular. A zaga com o Davi Luiz, Léo Pereira agora de contrato renovado até o final de 2027, e a outra dúvida na lateral esquerda. O Felipe Luiz, todos sabem, é o titular, mas tem já uma certa idade, problemas físicos, então pode começar ele, como pode começar o Ayrton Lucas, que também está voando, pedindo passagem. Do meio para frente, mais nenhuma dúvida, é aquele time que a torcida conhece de cor e salteado, já decorou. Thiago Maia e Gerson, os volantes, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os meias, e na frente, o Pedro, que também vai fazer o primeiro jogo depois de renovar o seu contrato até 2027, e o Gabigol. O Pedro agora com a camisa número 9, que era do Gabigol, e o Gabigol passou a usar a camisa 10, que era do Zico, grande ídolo da história rubro-negra. Portanto, o Flamengo prontinho, já a caminho de Brasília e para conquistar o seu primeiro título na temporada. Voltamos com você, Felipe. Show de bola, show de bola. Cícero, que voltará ao longo da programação com vários destaques do Flamengo, as entrevistas exclusivas do Braz, do Landim, ouvimos antes o Mendel Bidrovski com o Palmeiras. Vamos começar a falar desse jogo, turma. A gente mostra, primeiro, assim, de bate-pronto, é a maior rivalidade hoje, assim, óbvio que rivalidades regionais, históricas, têm aquele peso, aquele ranço e tudo mais. Pensando na luta pela dominância do mercado, são os dois, mesmo com aquela temporada incrível do Atlético Mineiro e a história de Galo e Flamengo, é Palmeiras e Flamengo que disputam hoje tudo? É porque, muito além dessas questões, é porque são 2 clubes que se organizaram. Sim. Cada um da sua maneira. Acho que aí que a gente não vai entrar numa disputa e quem se organizou melhor. Apesar que nas redes sociais tem essa disputa, né? Você elogia um, o outro fica bravo porque você não elogiou ele. Mas vamos lá, cada um se organizou de uma maneira, isso é muito claro. O Palmeiras, com até o suporte
da patrocinadora, enfim. Primeiro, tem que lembrar com o Paulo Nobre lá. Acho que sempre quando a gente fala de um Palmeiras... Eu também... Chegou aquele momento. A análise de Renato Rodrigues, João Gomes, deixa o Flamengo, vai jogar no Wolverhampton da Premier League. Renato, faz o show aí. Vamos lá. Não é tão show assim. Eu acho. Tem show melhor, mas vamos dar uma olhada no que pode ser, no que eu imagino um pouco para esse confronto. Jogo único, sempre muito nervoso, sempre muito tenso. A gente vai falar um pouco das características das equipes, das formações, é um início de temporada, mas a gente pode ter sim algumas questões aqui para trabalhar. Vamos começar, quem que é o home? Tá o Flamengo de home. Então, se deu o Flamengo aqui. Primeiro, a gente sempre falou que a estrutura mudou para essa temporada. Com o Vitor Pereira não existe mais aquele losango que a gente viu na temporada passada. Inclusive um losango que o Flamengo utilizava para defender. Era um Flamengo que baixava esses 3 jogadores, liberava os seus 3 de frente aqui, até marcando com 7 em vários momentos. A gente via um Flamengo marcando com a linha de 4 e essa linha de 3 na frente tendo que flutuar para os lados, e um Flamengo até tendo alguns problemas nesse sentido, principalmente quando o adversário trocava rápido de corredor e essa flutuação demorava um pouco mais. A gente viu em alguns momentos, aí já como uma amostra do que o Vitor Pereira está fazendo nessa temporada. O Arrascaeta dando uma compensada aqui, que a gente vou até trocar a ordem aqui, que é mais... O Pedro baixava um pouquinho. Não, nessa temporada está muito claro. Sem bola é um 4-4-2, o Flamengo defende com 8. Para mim, pessoalmente, faz muito mais sentido, você dá mais equilíbrio. O Arrascaeta não é um jogador de corredor toda hora, mas já fez muito isso na carreira, no próprio Cruzeiro, antes de chegar no Flamengo, ele fazia esse jogo de lado. Agora, com bola, como funciona a dinâmica desse Flamengo? Aí eu já não vejo muita diferença. É um Everton Ribeiro. Aí sim, é um Flamengo que parte para um 4-2-2-2. É um Everton Ribeiro que centraliza, é um Arrascaeta que centraliza, jogando muito entre as duas linhas de marcação do adversário. Esses jogadores flutuam muito para receber esse passe, principalmente desse homem do Davi Luiz, que sai muito bem com a bola. O Thiago Maia alterna com o Gerson para vir buscar. O Gerson com um pouco mais de subida que o Thiago Maia. Com isso, aqui é legal da gente ver, com a entrada do Everton Ribeiro por dentro, abre o corredor. Aqui a gente colocou o Varela, para mim, é uma simples opinião. Hoje o Mateuzinho tem que ser titular, para mim tá jogando mais, entrega mais, e com o corredor aberto é muito forte, chega muito. Inclusive, vai ser ele ou o Varela que vai abrir o campo. A minha dúvida é o seguinte, o Arrascaeta quando flutua e abre o corredor, o Felipe Luiz não é mais esse lateral de corredor, de fundo. É um lateral de jogar de frente, de construir as jogadas. Dito tudo isso, vejo muito um Flamengo propositivo no jogo. Não consigo imaginar o Palmeiras equilibrando tanto a posse de bola. E vou explicar por quê. Eu acho que o Flamengo, ofensivamente, já tem uma dinâmica muito bem estipulada. Vamos para o Palmeiras para explicar a minha ideia. Vamos inverter aqui. Primeiro, o Palmeiras ele tem hoje um problema na sua dinâmica ofensiva. Com um print eterno. Eu vou embora, tá? Eu também, na hora do print, é só o telão. Mas nós estamos falando sobre o momento, sobre Supercopa, decisão neste sábado em Brasília, 4h30 da tarde, Palmeiras e Flamengo. O que é legal, eu fiz ontem no Sport Center 3, o cara a cara, mas era diferente. Como as dúvidas, Varela e Felipe Luiz com o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, estava invertido. Lá tínhamos Mateuzinho e Ayrton Lucas, então um frescor. Sinto novidades aqui. Vamos lá, no gol. Vocês dois votam, unanimidade clara, eu fico com o famoso voto de Minerva. Mari, o Everton ou o Santos, os dois que saíram do Atlético Paranaense. 2 ótimos goleiros, mas eu fico com o Everton. Acompanho. Eu não vou nem argumentar, porque esse negócio é a maior furada que eu já passei. 2023 já começou. Mas é muito equilibrado tudo, só vou deixar isso claro pra vocês, muito equilibrado. Rapaziada. Não fica bravinho com nós, tá? Por favor, é muito equilíbrio. Tem uns que não é tanto, mas tem uns que são muito. Marcos Rocha e Varela. Marcos como Rocha. diria o nosso grande amigo João Guilherme, há necessidade? Não há necessidade. Marcos Rocha. Também fico com Marcos Rocha. Aqui é briga do Não, aí é sacanagem. Eu faria essa dupla.
Eu também. Verdade. Também. Pode O Silas dois? ontem falou a mesma coisa. Ia ser perfeito. Não pode. Eu faria essa dupla. Mas não, vamos na... Cara, como carreira não tem comparação. Me antecipei, nenhum votou e eu já tô falando. Como carreira não tem comparação. Mas, isso posto... O que jogam pelos seus respectivos clubes. Vamos fazer assim, então? Gustavo Gomes. Eu vou de Gomes também. Eu também. Eu vou do... Eu diria que hoje... O Davi Luiz é um jogador maior que o Gustavo Gomes. Fácil por ser meio ingrato, Não, o resto né? é tudo fácil, mano. Não, mas não vem com Então essa, vai, não. de baixo pra cima. Então É vamos... todo mundo do Flamengo, velho. É assim... Tirando o Dudu e Everton Ribeiro. Não, mas peraí, eu quero argumento, gente. Treinador não. Peraí. Falando dos jogadores. Arrascaeta e Gabi Veiga. Pedro, Mari, é. me ajuda aí, Arrascaeta, senão eu vou ter que encerrar o programa Arrascaeta. 5 minutos Não, antes. Arrascaeta. Obviamente, porque provavelmente qualquer um que a gente colocasse aqui na meiuca contra o Claro. Arrascaeta no futebol brasileiro hoje daria Arrascaeta. É Sim, isso. o nível dele Porque é o Rafael mundial. Veiga é um perna de pau, muito pelo contrário, Jogador joga mais muito. criativo que a gente tem nesse Arrascaeta é o país. nível mundial. Rony e Gabigol. Gabigol. Fácil ou não? Fácil. Não, e até avaliando o que a gente já mostrou aqui no Sport Center ontem sobre os números dele diante do Palmeiras, assim, o cara... em finais, né? finais, Em decisões, enfim, Gabigol. Apesar de eu achar que o Flamengo tem jogadores melhores que o Gabigol. Sim. Hendrick e Pedro. Aí a gente tá falando de um jogador do Real Madrid, mas que ainda não é... Exato. A gente tá falando do hoje e do futuro, né? Então hoje, Pedro. Eu apostaria muito que o Hendrick vai ser melhor que o Pedro daqui, na hora que a gente encerrar a conversa, mas hoje o Pedro, de contrato renovado, e os treineiros, aí também acho que não tem disputa não, pelo que cada um fez no Brasil. O Vitor Pereira tá começando uma caminhada, acho que ele pode ser tão grande como o Abel é no futebol brasileiro, mas o Abel, né? Sim. Pera aí. Aí Agora a gente vai... Deixa eu Você só ver começa como é que agora. Tá. Cara, a parcial tá... Ontem, curiosamente, deu mais Palmeiras. Eu não me lembro exatamente que posições... É porque não era o Murilo. Felipe... Não, e não Eu era o coloquei o Felipe Murilo. Luiz. Não era o Felipe Luiz. Acho que o único que a gente discordou foi o Murilo e o Léo Pereira, né? Lá deu Murilo e por não ser o Felipe Luiz, na prévia era o Ayrton Lucas, ganhou o Piquerez. Aí é uma disputa mais justa, Piquerez e Ayrton Lucas. Esse aí... Vamos lá, Dudu e Everton Ribeiro. Vamos ver se vai bater com o Sport Center que eu fiz ontem, com o Zupac. Meu parceiro, aí você jogar pra cima e cai primeiro, beleza, mas eu prefiro o Dudu. Você escolheu quem? Peraí. Dudu. Dudu? Eu prefiro o Everton Ribeiro. Aconteceu isso também. Veio pra mim. Houve um empate e veio pra mim. Eu sou muito fã do Everton Ribeiro e acho que o Everton Ribeiro pode até fazer mais coisas que o técnico pode pedir. Acho que a representatividade que o Dudu tem mas eu fico no com... Palmeiras... Não, eu acho... A reconstrução do clube... Total. Porque assim, o Everton Ribeiro é muito importante na reconstrução do Flamengo. O Flamengo, em vários momentos que não jogava bem, o Everton Ribeiro era um dos únicos que ainda continuavam jogando bem. É um jogador, sensacional. Mas o Dudu tem um negócio que me pega, que ele é forgado, ele vai pra cima. O Everton é da hora, eu adoro o Everton também. Inclusive, a família dele é muito da hora, as coisas das redes sociais. O filhinho é maravilhoso. Eu fico vendo, gente. a esposa dele é gente boa pra maravilhoso. caramba também. Mas o Dudu é aquele jogador encardido. Eu gosto de jogador encardido. Caiu pra mim também ontem.